Olá, CDD01! Gente, hoje já estou chegando com o quê? Com saudades, né? Porque hoje é o nosso último conteúdo, né? Apesar que hoje a gente já viveu aí um bocado de tempinho juntas, né? E aí a gente faz aquela conexão, aquela ligação entre comigo e com vocês, né? Só que hoje nós estamos finalizando o módulo de atividades físicas e recreativas, tá bom? E vamos agora começar aliás, vocês irão começar depois, na próxima quarta-feira um módulo novo, né? Com uma professora nova, maravilhosa, né? Que vocês vão se apaixonar, que é o módulo de noções de enfermagem, não é isso? Então hoje nós iremos fazer uma revisão de conteúdos, tá bom? Super importante. E iremos nos despedir hoje mesmo, tá bom? Então deixa eu diminuir aqui meu rostinho aqui para vocês verem melhor, né? Verem melhor aí o slide. Então hoje será o quê? Revisão, né, professora? Exatamente. Nós iremos revisar bem rapidinho assuntos que são super importantes, que eu sempre cobro nas minhas avaliações no livro de atividades físicas e recreativas, tá bom? Então hoje não tem um capítulo e a página para vocês já ir abrindo, por isso que é importante vocês estarem com o material de vocês em mãos, ou se não um caderno, um lápis, o que vocês tiverem para fazer anotações. Por quê? Porque de acordo com o que eu vou falando aqui, esse conteúdo é importante, aí vocês já vão anotando aí, tá bom? Então vamos lá, turma. Gente, a previsão desse conteúdo, como eu falei pra vocês, nós iremos revisar os assuntos estudados, os que eu mais cobro em prova, tá bom? Então, tudo que eu vou falando aqui, eu tô revisando, reforçando, porque com certeza eu irei cobrar isso aqui na nossa avaliação, tá certo? Então, eu já faço uma perguntinha pra vocês. E eu queria que vocês me respondessem lá no grupo do WhatsApp de vocês também, né? Quais são as dúvidas que vocês têm sobre os conteúdos que foi ministrado aqui, tá bom? Então eu queria que vocês fossem lá e falassem: professora, eu fiquei com dúvida no tema tal, eu fiquei com dúvida naquilo. Então vocês vão lá no grupo do WhatsApp de vocês e me respondam pra eu saber, tá bom? Qual realmente é a dúvida, o que é que a gente pode melhorar, o que é que a gente pode esclarecer, tá certo? Então eu já separei algumas informações aqui para vocês, que a gente vai revisar hoje. Então nós iremos aprender não, nós vamos revisar, porque eu tenho certeza que vocês já aprenderam isso. Então nós iremos revisar noções da psicomotricidade, a diferença da atividade física e exercício físico, atividades para portadores de necessidade especial, exercícios para treinar equilíbrio, certo? E fundamentos de treinamento de resistência. Então esses são os pontos aí que a gente vai dar uma pincelada, uma revisada novamente, tá certo? Então vamos lá. A gente vai começar por psicomotricidade. E aí, o que é psicomotricidade, turma, que a gente viu lá na primeira aula do livro de atividades físicas e recreativas, que a gente aprendeu sobre noções da psicomotricidade. A gente viu que a psicomotricidade, ela é bem envolvida na fase do desenvolvimento da criança, não é isso? A criança, quando ela começa a se desenvolver, ela vai trabalhando tanto a parte cognitiva como a parte motora, né? As conexões neurais dessa criança vai sendo estimulada para ela cada vez mais ir aprendendo e se desenvolvendo. Então, a psicomotricidade, ela é a ciência que tem como objetivo de estudo o homem através do seu corpo em movimento e em relação ao seu mundo interno e externo. E aí, se a gente dividir a palavra psicomotricidade, a gente vai ter psi de emoções, o co de cognição, o motri, né, de movimento humano, e o idade das etapas do desenvolvimento humano. Então a gente viu que a psicomotricidade ela é dividida em elementos que trabalham e estimulam as crianças, né? Isso, então a gente sabe que tem aí o esquema corporal, que é como a criança tem a consciência do seu próprio corpo, né? Isso. A gente viu a imagem corporal, que é a forma que nós nos vemos e percebemos. Nós temos o tônus muscular, que eu falei que o tônus é a nossa tensão da nossa musculatura. Se ela tiver um aumento, eu vou ter esse aumento
vai dificultar no meu desenvolvimento das minhas atividades, e se eu tiver um tônus diminuído, eu também vou ter uma musculatura mais molinha, mais flácida, não é isso? E eu dei até exemplo de uma criança com síndrome de Down, ela tem um tônus diminuído, né? E uma criança com paralisia cerebral, ela tem um tônus aumentado. Eu até dei esse exemplo aí pra vocês, não é isso? E aí a gente vai falar sobre a coordenação global ou motricidade ampla, que é quando a criança ela começa a desenvolver atividades com grandes grupos musculares. A criança ela começa a andar, ela começa a engatinhar, ela está trabalhando muitos grupos ali. Com o decorrer do tempo, essa motricidade ela vai ficando afinada e a criança vai desenvolvendo ainda melhor o seu caminhar, a sua marcha e etc. Não é isso? A gente viu sobre motricidade fina, que é o movimento com pequenos grupos musculares, a questão da alimentação, de escrever. A criança, quando ela está começando a se alimentar, ela não tem uma coordenação boa, né? Aí o que é que acontece? Quando ela começa a elevar o garfo, né, até a boca, ela erra o alvo que ela quer acertar. Isso é normal porque ela ainda está trabalhando as articulações grandes para evoluir para as articulações pequenas, não é isso? E o punho, ela é uma das últimas articulações a ser trabalhada porque o movimento é mais fino. E aí nós temos a organização do espaço temporal, que é a relação do lugar ocupado do corpo, né? Então a gente sabe que criança ela não tem noção de espaço, ela passa por lugar muito imprensado achando que ali ela cabe, e às vezes ela fica ali engalhada, né, presa. Ou também ela passa por um lugar que é muito largo e sai derrubando tudo, né? Porque ela não tem essa noção do que é grande, do que é pequeno, do que é largo, do que é estreito, que é fundo, que é... não tem. Mas, com o passar do tempo, ela vai ganhando essas informações e desenvolvendo essa capacidade de entender as coisas, né? Ritmo, a consistência de repetição do ato motor, a criança é muito sem ritmo. Mas, como eu falei, como eu sempre falo, a estimulação melhora sim o caso dessa criança. Lateralidade, que é a capacidade do indivíduo se movimentar utilizando os dois lados do corpo. Então a criança ela movimenta lado direito, lado esquerdo e não movimentos em blocos, né? Que a gente sabe que a criança ela faz muito isso quando começa a trabalhar os dois lados do corpo. E o equilíbrio, que o equilíbrio é a propriedade de se manter em cima de duas bases de sustentação, né? De uma base de sustentação que é as nossas duas pernas. Então a criança ela é muito desequilibrada, mas com o passar do tempo ela vai ganhando essa habilidade. E com o decorrer da vida, ela consegue, se for uma menina, consegue até andar de salto tranquilamente, né? Porque já trabalhou bastante aí o equilíbrio. Então a gente sabe que tudo isso a gente vai ganhando a cada vez mais que a gente vai estimulando. Por isso que é importante estimular uma criança desde o nascimento, né? Seja ela saudável ou com alguma patologia. O importante é sempre estar estimulando, tá bom? E aí, passando agora, nós iremos falar sobre a diferença de atividade física e exercício físico. Eu tenho certeza, turma, que vocês já estão com isso aí, ó, mais do que fixado na cabecinha de vocês, né? Então, a atividade física é caracterizada por qualquer movimento corporal. Então, que rompe o estado de sedentarismo. Se você passa o dia deitada, sentada, você é uma pessoa extremamente sedentária. E aí você começa a praticar atividade física quando você vai varrer uma casa, quando você vai lavar uma roupa, quando você está em movimento. Tudo que rompa, tudo que faz você sair daquele sofá é uma atividade física. Já os exercícios físicos é diferente, né? Porque eles apresentam uma sequência sistematizada. Ele precisa trabalhar algumas partes específicas do corpo, trabalha com séries, trabalha com repetições. Então a gente sabe que exercícios físicos têm essa diferença da atividade física, né? Porque são exercícios mais planejados. Então nós temos aí os exemplos como musculação, flexões abdominais e etc. São tipos de atividade física ou exercício físico. A atividade física é caminhada, varrer uma casa, passear com o cachorro, brincar. Isso é uma atividade física, tá bom? E aí os benefícios, a gente sabe que existem milhares de benefícios quando começa a praticar o exercício físico, né? Isso, turma.
Então nós temos, ó, a redução da gordura corporal, que eu sempre falo que isso entra como um brinde, porque o que realmente vai validar em você é melhora o sistema cardiovascular, o seu pulmão ele fica extremamente fortalecido, auxilia na prevenção de doenças vasculares, cardíacas, hipertensão e AVC, melhora na força muscular, diminuição do estresse, melhora no humor, isso é primordial, porque começa a liberar os hormônios do prazer e do relaxamento, prevenção de depressão, controle da ansiedade e aumento da autoestima. Tudo isso aí quando a gente começa a praticar o exercício físico. Olha só que maravilha, né? E por último, melhora a qualidade de vida. Então, se você tem todos esses pontos aí positivos quando você começa a praticar a atividade física, você vai resultar em quê? Em qualidade de vida, né? E aí, finalizando aí a diferença de atividade física para exercício físico, agora nós vamos entrar em benefícios das atividades para portadores de necessidade especiais, né? A gente sabe que as pessoas com deficiências, elas têm toda uma capacidade de fazer atividade, de ser independente, de fazer o que eles quiserem, né? Mesmo com limitações, a gente precisa estimular esse público a estar sempre em movimento. Então, a gente sabe que os benefícios da atividade física é estimular a independência e a autonomia, melhora a socialização, a autoestima e a autoimagem, melhora as funções do sistema circulatório, respiratório, digestório, reprodutor e excretor. Então, a gente sabe que mexe com toda uma cadeia de sistemas, né? Muita coisa é envolvida aí. Melhora a força e a resistência muscular, melhora o equilíbrio estático e dinâmico, aprimora a coordenação motora e proporciona aí uma melhor qualidade de vida. Você sabe que a gente sempre, quando vai praticar, a gente finda trazendo o que? Qualidade de vida para os nossos pacientes. Por isso que é importante estar ali sempre estimulando os mesmos a estarem ativos, não é isso? E aí a gente sabe que pode ser qualquer deficiência, o paciente ele precisa se sentir seguro. Então, nenhum paciente vai querer fazer uma atividade que ele não se sinta seguro, seja com deficiência auditiva, visual ou até mesmo por falta de algum membro, né? A gente sabe que eles precisam se sentir seguro. A intensidade, quem vai me dizer é ele, né? Principalmente se ele for sedentário, a gente tem que começar sempre do mais leve, uma pequena caminhada, uma atividade aeróbica curta, né? Nada muito exagerado. Adaptação dos exercícios, né? Se aquela pessoa gostava de, por exemplo, ir para musculação, então vamos adaptar a musculação para ele com a limitação dele, né? E a guia do paciente, caso ele esteja, muitas vezes ele nem precisa, tá? Mas em outros casos precisam sim de um guia de um paciente aí que tem deficiência visual. Eu já vi bastante pessoas que são deficientes visual, mas que tiram de letra, né? Todos os obstáculos que tem aí, fazem de tudo, né? E aí nós temos também os exercícios que são indicados para esse público. Então, gente, são milhares, aqui são exemplos, mas existe ainda aí muitas coisas que podem ser indicadas para eles. Então, natação, corrida, ciclismo, musculação, a dança, o yoga, o pilates, o training, os esportes coletivos, tudo isso aí é muito bom para os portadores de necessidade especial, né? Então, se vocês observarem nessas figuras aí, todos têm deficiência e dão um show, né, quando eles começam a praticar essas atividades, esses exercícios físicos, certo? Finalizando aí os exercícios para portadores de necessidade especial, nós vamos entrar agora em treino de equilíbrio. Eu falei para vocês, né, o quanto é importante a gente praticar o treino de equilíbrio para toda a vida, não só na infância, como a gente falou lá em noções de psicomotricidade, né, mas a gente precisa levar essa prática para o resto da vida, porque ao envelhecer, o nosso corpo vai perdendo essas informações, a nossa fisiologia vai se transformando, né, e a gente vai perdendo essas conexões neurais da motricidade, do equilíbrio, da coordenação. Então é extremamente importante a gente continuar estimulando para que a gente forme novas conexões e a gente não perca aí essa habilidade de se equilibrar, né? Então a gente sabe que o equilíbrio ele é super importante para caminhar, para andar, para fazer as atividades normais, né? As atividades diárias do dia a dia. E a gente sabe que o treino de equilíbrio ele é importante porque ele reduz as chances de queda de 35% a 45%. A gente sabe o quanto
é um baque grande quando um idoso ele cai. A qualidade de vida dele é totalmente diminuída para mais da metade. Então, se a gente puder evitar o paciente de sofrer esse trauma, esse mal, né, a gente pode sim aí trabalhando o treino de equilíbrio, estimulando ele a ter conexões neurais para desenvolver o equilíbrio. Não é isso? E aí os fundamentos saindo do equilíbrio, que eu falei da importância, eu falei o quanto tanto as crianças como os idosos precisam ter esse treino de equilíbrio. Vamos entrar agora em fundamentos de treinamento de resistência. Gente, a gente já falou de noções de psicomotricidade, a gente falou sobre atividades físicas e exercício físico. Nós falamos sobre atividades para portadores de necessidade especial, falamos sobre treino de equilíbrio e agora, para finalizar, nós iremos falar sobre fundamentos do treinamento de resistência. Então, o treinamento de resistência, ele se baseia em dois tipos de atividade, que é a atividade aeróbica e a atividade anaeróbica, não é isso? E a atividade aeróbica é a atividade que vai exigir de você bastante resistência muscular, cardíaca e pulmonar, não é isso? São atividades que vocês vão trabalhar utilizando bastante oxigênio e a musculatura também, né? Porque é uma atividade de longo prazo e de grande resistência. A atividade aeróbica é atividade de grande prazo e de grande resistência. Então, trabalha aí bastante o coração, o pulmão e também os nossos vasos sanguíneos e entre outros detalhes aí, não é isso? Então, os exemplos de atividade aeróbica nós temos o ciclismo, a natação, a corrida e a caminhada, tá bom? Já a atividade anaeróbica são atividades de curta duração, mas também de alta intensidade. É aquela atividade que dura poucos minutos, porém eu tenho que dar o meu máximo. E aí eu dou os exemplos para vocês, como por exemplo, corrida de 100 metros, que é pouquíssimos, né? Pouquíssimos metros e o corredor ele tem que dar o seu máximo. Aqueles saltos, né? Musculações, são exercícios anaeróbicos porque são exercícios de curto prazo, porém exige o meu máximo, né? A minha alta intensidade. E aí os cuidados de treinamento aeróbico, né? Para idosos, a gente tem que ter cuidado com a hidratação deles. Quando a gente bota o idoso para correr, para fazer uma caminhada, a gente não pode esquecer da hidratação dele, ofertar água antes, durante e após o exercício. As vestimentas têm que estar confortável, um tênis adaptado, né? Um tênis bem confortável também para ele fazer esse tipo de atividade. Respeitar o limite do paciente. Com as crianças, a gente pode adaptar o treino aeróbico com atividades lúdicas. O tempo e a duração das atividades tem que ser respeitado, assim, com o tempo de descanso, né? Porque a criança ela não é obrigada a passar 40 a 1 hora fazendo só aquilo. Ele tem que descansar da mesma forma que o idoso também tem. É isso? Nosso próximo conteúdo. Estamos finalizando! Próximo conteúdo de vocês vai ser com a professora Ilana. E aí vocês vão aprender sobre noções de enfermagem. Esse conteúdo é muito maravilhoso, né? Vocês vão amar, amar, amar. Então é isso, turma. Hoje eu deixo aqui a nossa frase que diz o seguinte: comece fazendo o que é necessário, depois o que é possível e de repente você estará fazendo o impossível e fazendo aquilo que as pessoas duvidavam de você. Então não continue, foquem, né? Vocês são uma turma maravilhosa, eu tenho um amor assim enorme por vocês e vocês podem contar comigo para o que der e vier, tá bom? Eu vou estar aí no grupo de vocês, qualquer coisa é só me chamar que eu tô aí. Um super beijo no coração de vocês, tchau, tchau e até nosso próximo encontro. Tchau, turma!